Pessoal, bom dia. Vamos fazer mais um vídeo. Hoje nós vamos comentar sobre os medicamentos diuréticos, certo? Deixa eu pegar essa aqui. Você me ajuda aqui, Aline? Obrigadinho. Então, pessoal, esse medicamento ele exige um cuidado mais detalhado do pessoal da enfermagem e o pessoal de farmácia. Porque é um medicamento onde ele vai aumentar o fluxo urinário do paciente, ele vai urinar mais. Por que ele vai urinar mais? Por que ele vai aumentar o fluxo urinário? Para que a água e os sais minerais sejam expulsos do organismo, sejam excretados. Porque o sódio, a quantidade de sódio que está tendo no organismo, está fazendo com que a pressão do paciente esteja alta. Então o médico quer reduzir o edema, por exemplo, o edema de um trauma, o edema de uma doença cardíaca, o edema de uma cirrose hepática, entendeu? Então é um medicamento muito delicado. E qual que é o papel, qual que é a função desse medicamento, qual que é a função desse fármaco? Então, os diuréticos são fármacos que promovem o aumento do fluxo urinário. Aumenta a quantidade da pessoa urinar. Isto é, excretando a água e eletrolíticos. Eletrolítico vem de quê? Dos sais minerais, do sódio, do potássio, do cálcio. Qual que é a indicação clínica desse medicamento? Ele trabalha no edema causado por insuficiência cardíaca leve ou moderada. Então, muitas vezes você ouve as pessoas falarem que esse medicamento é para baixar a pressão arterial. É para equilibrar a pressão arterial, diminuindo a pressão. Na verdade, ele não é propriamente para baixar a pressão. Essa pressão que ela baixa é consequência de quê? Da redução do volume, da redução do edema. Então, quando diminui o edema, aquele plasma que está acumulado, aquele líquido que está acumulado, o volume diminui, cai também a pressão arterial. Correto? E o medicamento mais usado, mais moderado, que nós vamos comentar depois, é o hidroclorotiazida, que está na classe dos tiazídicos. Depois nós vamos comentar isso aí com vocês. Correto? Então, também trabalha na doença hepática, no caso da cirrose hepática. Então, o paciente que está com cirrose hepática, ele também está edemaciado. Então, esse medicamento vai reduzir o edema do paciente. Muito bem. Outra indicação dele é a terapia com corticosteroide. Você já observou que quando a pessoa está tendo o tratamento com corticóide, decadron, prednisona, né? Tem vários corticóides que nós falamos sobre esses medicamentos, quando nós falamos sobre os broncodilatadores associados. Os corticóides, você sabe que ele retém líquido e a pessoa fica com edema, ela fica inchada. Então o medicamento pode associar também o corticoide, o furosemida, no tratamento do corticoide, para reduzir também o edema causado pelos efeitos colaterais do prednisona, do decadron, né? Predsim, o betaprospan, diprospan, vocês conhecem vários desses medicamentos. Muito bem, quais são as classes dos diuréticos? Nós temos as classes osmótica, que vocês conhecem pelo manitol, 20%. Fizemos vários exercícios aqui na sala de aula sobre o manitol, que ele é um tipo de açúcar, ele é um diurético se você trabalhar na via parenteral. Então, se você impulsionar a veia do paciente, né, passou o soro, passou com o manitol, o médico quer uma redução do edema cerebral. Então, o paciente pode estar com um coma induzido e o médico quer diminuir o edema que está grande na caixa craniana. Então, ele pode passar, então, o manitol, que é da classe osmótica.
Temos também o diurético da classe de alça, que vocês conhecem por Lasix ou furosemida. Tranquilo? Você quer entrar? Deixa eu ajudar aqui na cadeira. Deixa eu afastar aqui para você. Isso. Beleza. Tá? Vocês podem fazer perguntas, viu, pessoal? Eu quero a participação de vocês. Outra classe também são os tiazídicos, que vocês conhecem esse medicamento por chamado de hidroclorotiazida. É um medicamento mais moderado, não é tão forte, tão potente quanto o Lasix, que é o de alça. Vamos comentar agora com vocês. Temos também outra classe, o antagonista da aldosterona, que é um hormônio onde controla a entrada e a saída, da água no nosso organismo. Lá no tubo contorcido distal, lá nos néfrons. Vocês tiveram aula com a professora Aline Rodrigues, com a professora Nel, tiveram essa aula sobre anatomia dos rins, né, fisiologia renal. Deve estar lembrado. E o medicamento que vocês conhecem, que você pode falar também, poupadores de potássio. Então, se você não quiser falar essa palavra antagonista da aldosterona, você falar medicamentos poupadores de potássio, que é uma classe. E o medicamento que vocês conhecem no hospital é chamado de espironolactona. Tranquilo? Beleza, então. Então, vamos comentar primeiro agora esse diurético de alça, tá? Por que ele é chamado de alça? Porque ele vai agir exatamente lá nos rins, exatamente lá nos néfrons, que é a unidade filtradora do sangue. Então, se você lembra, você passa o medicamento para o paciente, ele vai deglutir o medicamento, esse medicamento vai passar pelo esôfago, pelo estômago, vai cair na corrente sanguínea. E a corrente sanguínea, né, onde vai ser absorvido, é que vão fazer a distribuição, o metabolismo desse medicamento. Então, aqui você vai ter uma ideia do medicamento. Então, veja bem, então, aqui tem uma corrente sanguínea, onde está o medicamento, ou está também substâncias nocivas, substâncias tóxicas como ureia, a creatinina, entendeu? A amônia. Então, o que vai acontecer então aqui? Aqui vou mostrar para vocês o trabalho dos néfrons dos rins, para você entender aonde vai atuar o furosemida, o Lasix. Por que ele é chamado de alça? Justamente porque aqui você tem, olha só, você tem a cápsula de Bowman, aqui você tem o tubo contorcido proximal, é um tubo contorcido proximal, aqui você vem na alça, olha aqui, alça de Henle. É onde o medicamento vai agir, que agora mesmo vocês vão entender como é que ele vai agir. Aqui você tem a parte descendente, está descendo, a parte ascendente, aqui o tubo contorcido distal, onde está agindo a aldosterona, e aqui o tubo coletor. Aqui quando chega aqui já é urina, e já é a urina formada, entendeu? Que ela vai cair lá nos rins, lá no córtex, lá na região medular, nos cálices, bacinetes, né? E se vocês tiverem essa aula com a professora Aline Rodrigues e com a Nel. Então vamos entender então. Então aqui tem uma artéria renal que leva o sangue para os rins. Na verdade, quem faz a filtração são os néfrons. Essa artéria renal ela se ramifica em arteríolas, em pequeninas, fininhas, né? Artérias, chamadas de arteríolas aferente, que leva o sangue para capas de Bowman. Quando isso aqui inundar, o glomérulo, tem bastante capilares, quando inundar de sangue, aqui vai ter uma explosão. Uma explosão endostática. O que acontece? Aí as hemácias saem daqui para a arteríola eferente, volta para a minha corrente sanguínea, que eu preciso de sangue. E aqui esse filtrado continua. Quando esse filtrado passa aqui, filtrado já não tem mais hemácia. As hemácias saíram, agora é só o plasma, para você entender bem. Não é propriamente o plasma, né? É o filtrado. Então o filtro passa por aqui, e aqui há tudo aquilo de bom para o meu organismo, vitaminas, as proteínas, a glicose, os hormônios, tem que voltar para o meu organismo. Então, aqui na parte
do tubo cordocito principal é reabsorção. Aqui vai ter uma reabsorção. Então tudo aquilo de bom volta para a minha corrente sanguínea. E a água continua outra substância. Agora vamos entender agora aonde funciona a furosemida. Essa parte da alça aqui, ó, ela é permeável para a água. Então, quando está passando água aqui, a água está saindo da alça e caindo na minha corrente sanguínea. Porque nós precisamos de água. Só que o paciente está com edema, sabe? Está com edema bastante evoluído. Então, tem que reduzir esse edema. Então, tem que evitar que a água caia no meu organismo. Então, o Lasix vai funcionar aqui. O que acontece? Ele vai bloquear essa ação. Ó. Então, a água não vai chegar mais no meu organismo. Aqui, essa parte permeável, ela vai se tornar impermeável. Ela não vai permitir que a água caia no meu organismo. Em função de quem? Em função do Lasix e do furosemida que está agindo aqui na parte descendente da alça de Henle. Essa parte aqui só libera a água. Nessa parte ascendente da alça de Henle vai liberar o sódio, o potássio, o cálcio. Então ele vai agir aqui também, evitando que o sódio caia na minha corrente sanguínea. Aí vai diminuir o meu edema e a pressão arterial do paciente também vai diminuir. Então é aqui que age o furosemida. E é por isso que ele é chamado de diurético de alça, porque é da alça de Henle. Muito bem. Quando eu não devo usar esse medicamento? Quando é que ele é contraindicado? Quando o paciente tiver com uma insuficiência renal aguda, acompanhado de anúria. O que é anúria? A pessoa não consegue urinar. Aí vem a parte da enfermagem. Então, o paciente precisa de um diurético. Ele está com edema cerebral. Você está na UTI com ele. Então, o que acontece? Você vai fazer uma observação e o médico pode, então, colocar uma sonda vesical no paciente para continuar o tratamento com o diurético. Se ele não está urinando, agora ele vai passar a urinar. Né? Se for esse caso da patologia. Mulher grávida, amamentando, também deve evitar. Muitas vezes o médico passa, mas ele tem uma prescrição médica. Ele já fez o histórico dela, na anamnese, ele sabe o que está fazendo. Então ele pode passar. Mas você que é farmacêutico, na hora de vender o medicamento, tem que estar observando se a pessoa está amamentando. Porque você tem que alertar a pessoa. Se é uma pessoa idosa, tem que avisar, olha, esse medicamento, o furosemida, ele tira 20% do seu sódio filtrado nos seus rins. Você pode ter uma cãibra à noite, pode ter um cansaço muscular, você pode cair, ter uma queda. Então não é só vender o medicamento, você tem que observar quem está comprando, quem é seu cliente, para você alertar. Olha, esse medicamento, esse antibiótico não pode ser usado com o anticoncepcional, porque isso aí você pode ter uma gravidez inesperada. Isso é o seu papel, não é só vender medicamento, não. Tem que alertar o paciente. E o pessoal da enfermagem tem que estar observando se essa idosa pode levantar à noite, pode cair, pode ter uma fratura do fêmur. Por quê? Porque você sabe que esse medicamento libera o sódio, mas também libera o potássio. Você pode estar alertando o médico a associar o Lasix com o antagonista da aldosterona, que são os poupadores de potássio. Você pode estar pedindo para colocar também a espironolactona, para evitar, para poupar o potássio, deixar somente o sódio ser excretado, evitar a saída do potássio do organismo, para evitar uma cãibra muscular. Viu como é que é bonito? Não é isso? É linda essa matéria. Então, lá, pré-coma também é evitado. Muitas vezes o médico induz o paciente ao coma e ele vai então ser tratado com diurético, no caso do manitol, certo? Para reduzir o edema, né? A pressão intracraniana. Outra também, o paciente que ele é propenso, suscetível a hipopotassemia, significa ele já tem uma quantidade pequena de potássio. Então tem que ser evitado então
essa furosemida. Pode passar, então, no caso aí, para ele, uma hidroclorotiazida, que é o diurético dos tiazídicos, mais moderados, mais brando. Evitar também o paciente que tem hiponatremia, que é a quantidade pequena também de sódio. Se eu falasse hipocalcemia, seria a quantidade pequena de cálcio. Então, tudo isso deve ser observado pelos técnicos de enfermagem, pelas enfermeiras e pelo farmacêutico. Principalmente você, farmacêutico, que é da área hospitalar. Muito bem. Então, nós falamos interação medicamentosa, tem que prestar atenção também. Se ele pode ser associado com outro tipo de medicamento, que eu vou deixar para comentar com vocês no próximo vídeo sobre interação medicamentosa e interação de alimentos. Por que não pode tomar esse medicamento com o estômago cheio, né? É preferível tomar com o estômago vazio. Porque pode os alimentos podem interferir na absorção desse medicamento. Então, para o vídeo ficar tão extenso, eu vou deixar para comentar com vocês sobre a interação medicamentosa e a interação de alimentos. Tá? Efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais que esse medicamento pode ter? Né? Os principais efeitos colaterais da furosemida relacionados com o grande aumento da diurese. Ele pode causar, então, o quê? Uma hipocalemia, que é a quantidade de cair os níveis de potássio, né? A hiponatremia, cair também os níveis de sódio. Então, o paciente que tá tratando com esse medicamento, o diurético, você tem que alertar o médico, sempre está fazendo uns exames para saber como é que está o equilíbrio eletrolítico desse paciente. Olha, tanto que é importante, tanto que é o trabalho da enfermagem. Por isso que nós temos que valorizar o técnico de enfermagem. Porque quem trabalha realmente com o paciente são os técnicos de enfermagem, principalmente na UTI, está ali juntinho com o paciente. O médico prescreveu, está lá no quarto, lendo um livro, você que está lá dando um banho de leite, fazendo curativo, observando o paciente, se está urinando, se tem diurese, são vocês que estão observando isso. E ontem eu ouvi na televisão o presidente dando aumento para os militares, para o exército, sendo que quem realmente está na guerra contra esse vírus é o pessoal da enfermagem, está de cara a cara com o paciente. Cadê o aumento? Cadê a valorização nossa? Certo? Então vamos valorizar o nosso colega técnico de enfermagem. Muito bem. Efeitos colaterais mais frequentes que você pode observar no paciente: boca seca, xerostomia, certo? Então você dá o medicamento e passa a observar o comportamento do medicamento no organismo. Como? Pelos sinais que esse paciente vai mostrar para nós. Alterações gastrointestinais, náuseas, vômitos, né? Dor, cansaço muscular, fadiga, cãibras, fraquezas generalizadas como a astenia, correto? Pessoal, então vamos deixar o vídeo desse tamanhozinho, tranquilo. Próxima aula vamos falar sobre interação medicamentosa, interação de alimentos e eu quero bater muito na interação medicamentosa, tá? Explicar por que não pode ser associado com tais medicamentos. Bacana? Então até o próximo vídeo, tá? Tchau para vocês. Valeu!